Bom dia, pessoal, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco. O estudo de hoje, relações de trabalho. Vamos ver isso de acordo com Deus. Vemos pais e filhos nessa relação, marido e mulher, né? E convivendo um com os outros. Esse é o tema dessa semana que é muito importante para todos nós, amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia, pelo pão de cada dia que Ele nos dá hoje, tá bom? Hoje é um dia triste, faleceu um irmão da nossa igreja e que Deus tome conta da família. E assim que terminar a live aqui, eu estou indo para o enterro do meu amigo. E a vida é assim, né? O importante é que a gente tenha uma esperança que Jesus vai voltar e nos levantar. Amém? Então vamos lá. Bola para frente, vamos lá, continuar com o estudo da palavra do Senhor. Relações de trabalho. Tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais esse dia de vida e pelo maná, o pão de cada dia, Senhor, que o Senhor nos dá hoje, a mim, meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver. Bendito seja o teu amor e a tua graça e a tua misericórdia para conosco. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez e continua nos fazendo, Senhor. Desculpa pelas nossas falhas, nossos erros, nos fortalece com o Espírito Santo, nos ajudando a caminhar no caminho da luz. Graças te damos, em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem, relações de trabalho. Queridos, abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, versículo 22. Está escrito assim, ó, Colossenses 3, 22. Acompanhe aí comigo. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, aos patrões, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Muito bem. Ainda fala temendo ao Senhor. O Senhor está vendo se você está trabalhando ou trabalha só quando o patrão chega. É isso que está falando aqui. O Senhor está de olho. Empregado fiel, patrão também fiel, queridos. Apesar que não são todos. Mas esse é o recado do Senhor, tá bom? O recado do Senhor está dado. Aqui fala servo, né? Quando fala servo, aqui como nós lemos, no tempo que a Bíblia foi escrita, existia escravos ainda. E hoje não existe escravo, mas existem trabalhadores, empregados, funcionários, tá? Essa expressão servos se aplica para os funcionários e trabalhadores no dia de hoje. Aqui, nesses textos, fala para nós ser honestos, tá? Honestos, verdadeiros, né? No nosso trabalho com nossos patrões, né? Trabalho longe do patrão. Você só trabalha quando o patrão está perto? Ou você trabalha longe do patrão? Ou à distância? Queridos, aqui fala no verso 24 que receberão do Senhor recompensa, herança. Vamos ver aqui, né? Fala assim, ó. Tudo quando fizer, versículo 23, né? Fazedes o de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, tá? A Cristo, ao Senhor, que estáis servindo. Um homem honesto, um homem trabalhando honesto para seu patrão, não roubando o seu patrão, não enganando ele, trabalhando só quando ele está perto, isso também está trabalhando para o Senhor com a sua honestidade. Tá? Veja que coisa que a Bíblia nos ensina, né, queridos? Né? Aqui fala claramente no verso 24
que receberão, né, do Senhor recompensa da herança. O empregado é aquele que trabalha e deve saber que Deus está vendo tudo, queridos. O empregado que trabalha precisa prestar atenção nisso, que Deus está vendo tudo, está olhando tudo, tá bom? Tá? Essa que é a verdade. Nada cai de uma árvore sem que Deus não veja, queridos. E que no tempo certo, Deus dará sua recompensa, como está escrito, para que cada filho fiel e trabalhador receba a recompensa por ser fiel. Tá? Termina dizendo aqui, e a Cristo Senhor que vocês estão servindo, termina dizendo a frase que nós lemos. Né? O fiel trabalhador dá um testemunho do amor que ele tem para com Deus, queridos. Um homem fiel trabalhador. Meus amados, hoje algumas pessoas mencionam a escravidão para alegar que a Bíblia é ultrapassada. Tá? No entanto, né, elas não se derão ao contexto dos históricos de Israel, do Antigo Testamento, tá? E também da história do Novo Testamento. Os seres humanos foram criados à imagem de Deus, tá? E, portanto, são seres livres. Nós somos criados à imagem de Deus e somos seres livres, não escravos, tá? A lei mosaica proibia na época ali manter um patriota como escravo. A lei mosaica, né, proibia isso, manter um patriota como escravo, né, perpetuamente. A lei estabelecia 6 anos de serviço, porque no 7º ano eles seriam livres, libertados. Tá? A escravidão mencionada na Bíblia, embora repugnante, né, para nossa visão moderna do tempo de hoje, né, normalmente não se assemelha a práticas cruéis da escravidão no mundo ocidental, que foi um evangelho. Tá? Eu vou falar de novo, tá? A escravidão mencionada na Bíblia, embora repugnante, que é para todos nós, para a nossa visão moderna no tempo de hoje, normalmente não se assemelha a práticas cruéis da escravidão do mundo ocidental, que foi um flagelo. Eu falei evangelho, mas desculpa, foi um flagelo, tá? E crime contra a humanidade. É um flagelo e crime contra a humanidade. Nos tempos do Novo Testamento, a igreja atuava em uma sociedade regida pela lei de Roma. Nos tempos do Novo Testamento, a igreja atuava em uma sociedade regida pela lei de Roma, que permitia que os seus senhores tivessem escravos naquela época. Porém, ao contrário das formas modernas de escravidão, a lei romana concedia também aos escravos direitos e oportunidades consideráveis, tá? E tentar derrubar também essa prática, né, poderia construir uma ameaça também ao evangelho, né, e ao seu serviço. Nós falamos que não tem escravo hoje, mas tem muita gente trabalhando de escravo hoje, viu, queridos? Hoje ainda tem escravidão escondido por aí, tá? De fato, dentro da igreja, ao contrário do que acontecia na maior parte do Império Romano, a primeira obrigação do escravo era para o Senhor, com Deus. Era para o seu senhor, o seu patrão, mas com Deus. Seguindo o regime de Deus. O seu senhor era instruído
a tratar seus escravos de formas justas, tá? Sabendo também que tinha um Senhor no céu. O Senhor, que era o patrão, também sabia que tinha que tratar seus escravos de forma justa, porque tinha um Senhor no céu que estava de olho nele. Colossenses 4, capítulo 1. Está escrito assim, ó, diz assim, ó: Senhores, trate os seus servos como justiça, igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Você entendeu? Então eles também sabiam. Um Senhor no céu que está vendo como você trata os seus empregados. Amados, a Bíblia deixa essa orientação, né, e orientações, podemos dizer, para os patrões e para os empregados também. Para pais e também para os filhos. Entendeu? Paulo, quando escreveu sua carta para Filemão, lembre-se que Filemão era um senhor que tinha escravos. Tá? E uma dessas mencionada na Bíblia, aqui, o escravo lá, o nome dele era Onésio, né? Paulo orientou Filemão não tratar Onésio como um escravo, mas como o seu próprio irmão. Porque Onésio, né, abraçou a Jesus como seu Salvador, e Filemão também, né, abraçou Jesus como seu Salvador. Justos, um para com o outro. Na verdade, tanto no Antigo como no Novo Testamento, os crentes são chamados de servos, sabia? Tanto no Antigo como no Novo, os crentes são chamados de servos. Servos de quem? De Deus. Nós somos servos de Deus, meu irmão. E bom, né, é ser servo do Senhor, né? Servo do Deus, porque Ele respeita nossa liberdade, nosso livre-arbítrio, tá? Nossa escolha, Ele respeita. Ele nos trata com carinho, com bondade e também com misericórdia. Bom é ser servo do meu Senhor. Queridos, lembre-se que o princípio apresentado aqui, em Colossenses capítulo 3, versículo 22 a 25, que nós lemos, e capítulo 4, versículo 1, se aplica aos seus relacionamentos hoje no trabalho, tá? Como esse princípio pode ser útil hoje para você como um empregado? Como? Você como empregado e você como patrão. Como esse princípio pode servir para você hoje? Tá? Queridos, nós devemos obedecer os princípios da palavra de Deus. Ponto final. É assim, tá? Se aplica os relacionamentos hoje ao trabalho com princípios seguindo a palavra de Deus. Tanto patrão como empregado. Tá bom? Que Deus te abençoe, queridos irmãos e queridas irmãs. Patrões e patroas. Queridos, empregados também, que Deus abençoe. E nós, que somos irmãos em Cristo, sejamos guiados pelo Espírito Santo, porque temos o mesmo Deus. Deus é único. Temos o mesmo Deus. E que no tempo certo dará a recompensa ao empregado fiel e ao patrão honesto. Tá? Ele dará a sua misericórdia. É assim que a Bíblia nos ensina. Amém? Gostoso, né? Nós entender tudo. A Bíblia explica tudo. Tá? Próximo estudo, orando uns pelos outros. Vamos entender como entender os outros, né? Convivendo com os outros, né? Que mais nós fizemos? Marido e esposa, como conviver, né? Que mais? Pais e filhos, que mais? Relações de trabalho, empregado e empregador, patrão e seus funcionários, tá? E agora nós vamos ver orando um pelos outros. Grande estudo, né? Muito bem.
Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal, se inscreve aí, né? Para que o algoritmo do YouTube reconheça que o estudo é muito bom, que vocês estão gostando e que pode apresentar às pessoas, compartilha com elas. Com teus amigos, tuas amigas, no teu grupo. Faça a palavra de Deus chegar a todo lugar, seja um pregador. Quando você está fazendo isso, pode deixar que Deus está olhando, a tua recompensa virá. A tua recompensa virá, porque você está sendo pregador. Amém? Tchau, pessoal. Fica na paz do Senhor e que Deus tome conta de você onde você estiver, em nome de Jesus Cristo. Amém? Tchau.